Diabetes tipo 2. Cirurgia? Isso parece exagero ou avanço da medicina? Essa pergunta causa estranhamento exatamente porque fomos ensinados, por décadas, a enxergar o diabetes tipo 2 como uma doença tratada exclusivamente com remédios, insulina, dieta e força de vontade. A ideia de um tratamento cirúrgico soa para muitos quase absurda. E é justamente aí que mora o problema. Quando algo soa absurdo demais, geralmente é porque estamos lidando com uma quebra de paradigma. A medicina não evolui repetindo certezas antigas, ela avança quando começa a questioná-las. Quando alguém escuta que o diabetes tipo 2 pode ter tratamento cirúrgico, a reação mais comum é a negação imediata. Isso não faz sentido. Diabetes não se opera. Isso é só para quem quer emagrecer. Essas frases revelam o quanto o entendimento popular sobre o diabetes ainda é limitado ao açúcar no sangue. Mas o diabetes tipo 2 não é apenas glicose alta. Ele é o reflexo de um metabolismo profundamente desregulado, marcado por resistência à insulina, alterações hormonais, inflamação crônica e falhas na comunicação entre órgãos vitais como intestino, pâncreas e fígado. Durante anos, o tratamento seguiu um roteiro previsível. Diagnóstico: 1 medicamento, depois 2, ajustes de dose, inclusão de insulina e, muitas vezes, frustração. Mesmo com acompanhamento médico, muitos pacientes percebem que o controle glicêmico nunca se estabiliza de verdade. A glicose oscila, os exames pioram aos poucos e as complicações começam a surgir silenciosamente. Isso leva a uma pergunta incômoda, mas necessária. Será que estamos apenas controlando números ou realmente tratando a causa do problema? Foi exatamente dessa inquietação que surgiu a discussão sobre cirurgia no tratamento do diabetes tipo 2. Não como um capricho, não como moda, mas como resultado da observação clínica. Médicos começaram a perceber que pacientes submetidos a determinadas cirurgias do trato digestivo apresentavam melhora rápida da glicemia, muitas vezes antes mesmo de perder peso de forma relevante. Esse detalhe foi um choque para a lógica tradicional. Se a melhora vinha antes do emagrecimento, então o efeito não era apenas mecânico, era metabólico. Esse ponto muda tudo. Significa que o intestino não é apenas um órgão digestivo, mas um centro hormonal ativo, capaz de influenciar diretamente a produção e a ação da insulina. A partir daí, a cirurgia metabólica passou a ser estudada como uma ferramenta capaz de interferir nesse sistema, reorganizando o metabolismo de forma mais profunda do que os medicamentos conseguem em alguns casos. Isso não transforma a cirurgia em solução mágica, mas a coloca como parte de uma nova estratégia terapêutica para perfis específicos de pacientes. O desconforto que essa ideia provoca é compreensível. Afinal, aceitar que uma cirurgia pode tratar o diabetes tipo 2 exige abandonar a visão simplista da doença. Exige entender que o problema não está apenas no açúcar que aparece no exame, mas em todo o sistema metabólico que sustenta esse número elevado. E quando essa compreensão começa a fazer sentido, a pergunta deixa de ser "isso é exagero?" e passa a ser "em que situações isso pode ser um avanço real?" Se essa provocação já mexeu com o que você acreditava sobre diabetes tipo 2, comenta aqui. Isso muda tudo. Se a ideia de cirurgia ainda soa estranha, escreve "ainda tenho dúvidas". E se você convive com diabetes e sente que o tratamento atual nunca trouxe controle de verdade, comenta "isso me representa". A partir dessas respostas, a conversa avança, porque agora precisamos ir além do impacto inicial e entender como essa abordagem realmente funciona e para quem ela faz sentido. Quando falamos em diabetes tipo 2, é muito comum que a primeira imagem que venha à cabeça seja apenas a de açúcar alto no sangue. Mas essa é uma visão extremamente limitada e até perigosa do que realmente está acontecendo no corpo. O diabetes tipo 2 não é uma doença isolada da glicose, ele é uma doença metabólica sistêmica, progressiva, silenciosa e que afeta praticamente todos os órgãos ao longo do tempo. A glicemia elevada é apenas o sinal mais visível de um problema muito mais profundo. No centro desse processo está a resistência à insulina. A insulina é o hormônio responsável por permitir que a glicose entre nas células e seja usada como energia. No diabetes tipo 2,
O corpo até produz insulina, muitas vezes em grande quantidade, mas as células deixam de responder adequadamente a ela. É como se a chave ainda existisse, mas a fechadura estivesse travada. O resultado disso é um acúmulo de glicose no sangue, ao mesmo tempo em que as células permanecem famintas por energia. Esse desequilíbrio gera um efeito cascata em todo o organismo. Com o passar do tempo, o pâncreas tenta compensar essa resistência, produzindo ainda mais insulina. Esse esforço constante leva ao desgaste das células pancreáticas, agravando o quadro metabólico. Enquanto isso, outros sistemas começam a sofrer as consequências. O fígado passa a produzir glicose de forma inadequada, o tecido adiposo libera substâncias inflamatórias, o sistema vascular é agredido e o estado inflamatório crônico se instala. É por isso que o diabetes tipo 2 não afeta apenas a glicemia. Ele impacta o coração, os rins, os nervos, os olhos e a circulação. Esse caráter progressivo da doença explica por que muitos pacientes começam com um único medicamento e, ao longo dos anos, precisam de combinações cada vez mais complexas, doses maiores e, em muitos casos, insulina. Não porque falharam no tratamento, mas porque a doença avança quando o metabolismo continua desregulado. Tratar apenas a glicemia, sem tratar o ambiente metabólico, é, muitas vezes, apenas conter o sintoma, não a causa. Outro ponto essencial é entender que o diabetes tipo 2 se desenvolve ao longo de anos, muitas vezes de forma silenciosa. Quando o diagnóstico é feito, o organismo já passou por um longo período de resistência à insulina e inflamação metabólica. Isso explica por que, mesmo após iniciar o tratamento, algumas complicações já começam a aparecer. O corpo não é afetado de forma pontual, ele é impactado como um todo. O diabetes tipo 2 é, acima de tudo, uma doença do metabolismo global. Compreender isso muda completamente a forma como enxergamos o tratamento. Ele deixa de ser apenas uma corrida para baixar números no exame e passa a ser uma estratégia para reorganizar o metabolismo, reduzir a resistência à insulina e proteger os órgãos a longo prazo. Essa mudança de visão é fundamental para entender por que novas abordagens, como o tratamento cirúrgico do diabetes, passaram a ser discutidas dentro da medicina moderna. Agora eu quero saber de você. Comenta, não é só açúcar, se isso mudou a forma como você enxerga o diabetes tipo 2. Se você convive com a doença ou conhece alguém nessa situação, escreve Metabolismo Importa. E se esse conteúdo está fazendo sentido e você quer entender como tudo isso se conecta às opções de tratamento, comenta, quero entender mais. Porque é exatamente essa conexão que vamos aprofundar na sequência. Quando falamos sobre o tratamento convencional do diabetes tipo 2, é importante reconhecer que ele é fundamental, necessário e salva vidas. Medicamentos, mudanças na alimentação, atividade física e, em muitos casos, a insulina são pilares indispensáveis do cuidado. O problema não está na existência desse tratamento, mas no fato de que, para uma parcela dos pacientes, ele simplesmente não é suficiente para manter o controle glicêmico de forma estável ao longo do tempo. E entender por que isso acontece muda completamente a forma como enxergamos a doença. Na prática, o que se observa com frequência é um uso progressivo de medicamentos. O paciente começa com um comprimido, depois passa a 2, 3, associa novas classes, ajusta doses, troca esquemas. Por um período, os exames até melhoram, mas com o passar dos anos, a glicemia volta a subir. Não porque a pessoa relaxou, mas porque o diabetes tipo 2 é uma doença metabólica progressiva. A resistência à insulina tende a piorar. O pâncreas vai perdendo capacidade de resposta e o organismo se torna cada vez menos sensível aos tratamentos que antes funcionavam. Chega um momento em que o aumento de doses se torna constante. O que antes era uma dose baixa passa a ser duplicado, depois triplicado. Surgem efeitos colaterais, hipoglicemias, ganho de peso, cansaço. Mesmo assim, o controle glicêmico segue instável. Para muitos pacientes, esse é o ponto em que a insulina é introduzida. E aqui existe um grande peso emocional. A insulina ainda é vista por muitos como um sinal de fracasso, quando, na verdade, é uma ferramenta importante.
Mas mesmo com a insulina, alguns pacientes continuam enfrentando picos de glicemia, dificuldade de ajuste e sensação de perda de controle. Essa dificuldade não acontece por acaso. O tratamento convencional atua principalmente tentando compensar um metabolismo que está desregulado, sem conseguir, em alguns casos, corrigir a raiz do problema. A resistência à insulina continua presente, a inflamação metabólica persiste, o intestino segue enviando sinais hormonais inadequados e o pâncreas trabalha sob sobrecarga constante. É como tentar enxugar gelo. Ajusta-se um parâmetro aqui, outro ali, mas o sistema como um todo continua em desequilíbrio. Com o tempo, isso gera frustração. Frustração do paciente que segue todas as orientações e não vê o resultado esperado. Frustração da família, que acompanha o esforço diário. Frustração do próprio médico, que precisa escalar o tratamento sem conseguir entregar estabilidade metabólica. Essa frustração não é falta de disciplina, nem falta de cuidado. Ela é um sinal de que, para alguns perfis metabólicos, o tratamento convencional atinge seus limites. É exatamente nesse ponto que surge a necessidade de ampliar a discussão. Se o aumento de medicamentos, a introdução de insulina e os ajustes constantes não estão sendo suficientes para controlar a glicemia de forma duradoura, talvez o problema não esteja apenas na dose, mas no modelo de tratamento. Talvez seja necessário intervir de forma mais profunda no metabolismo, atuando nos mecanismos hormonais e na resistência à insulina, e não apenas tentando compensar seus efeitos. Se isso que eu estou descrevendo faz parte da sua realidade ou da realidade de alguém próximo, comenta aqui. Isso acontece comigo. Se você já passou por vários ajustes de medicação e ainda assim sente dificuldade no controle glicêmico, escreve controle difícil. E se você nunca tinha parado para pensar que o tratamento convencional pode ter limites em alguns casos, comenta nunca pensei nisso. Esses comentários ajudam a direcionar a conversa, porque é exatamente a partir dessa dificuldade que outras possibilidades começam a ser discutidas. A ideia do tratamento cirúrgico para o diabetes tipo 2 não surgiu de uma teoria abstrata nem de uma busca por soluções radicais. Ela nasceu da observação clínica, algo muito comum na evolução da medicina. Médicos começaram a perceber que pacientes submetidos a determinadas cirurgias do aparelho digestivo, inicialmente indicadas por outros motivos, apresentavam um comportamento inesperado. A glicemia melhorava de forma rápida, muitas vezes em questão de dias. E esse detalhe chamou atenção justamente porque acontecia antes da perda de peso significativa. Ou seja, não dava para explicar aquele efeito apenas pelo emagrecimento. Esse ponto é essencial para entender a origem da cirurgia metabólica. Se o paciente ainda não havia emagrecido, mas já apresentava queda importante da glicose no sangue, redução da necessidade de medicamentos e melhora da resistência à insulina, então algo metabólico estava acontecendo. A partir dessas observações repetidas, a medicina começou a investigar o papel do intestino, dos hormônios digestivos e da comunicação entre órgãos no controle do diabetes tipo 2. Foi aí que o foco deixou de ser estético e passou a ser metabólico. O intestino, que por muito tempo foi visto apenas como um órgão de absorção de nutrientes, passou a ser reconhecido como um verdadeiro órgão endócrino, capaz de liberar hormônios que interferem diretamente na saciedade, na secreção de insulina e no metabolismo da glicose. Alterações cirúrgicas específicas no trato gastrointestinal mudam a forma como esses hormônios são liberados, o que pode melhorar a resposta do organismo à insulina e reduzir a hiperglicemia de maneira mais consistente. Isso explica por que alguns pacientes apresentam controle glicêmico rápido, mesmo antes de mudanças corporais visíveis. Com o tempo, essas observações deixaram de ser casos isolados e passaram a ser estudadas de forma sistemática. A cirurgia, que antes era vista apenas como uma ferramenta para emagrecimento, começou a ser entendida como uma estratégia capaz de reorganizar o metabolismo. Esse foi um divisor de águas. A pergunta deixou de ser quanto peso o paciente vai perder e passou a ser como o metabolismo desse paciente vai responder. Esse é o ponto em que a cirurgia bariátrica, em alguns contextos, evolui para o conceito de cirurgia metabólica. Essa evolução também trouxe mais responsabilidade. À medida que os resultados metabólicos ficaram mais claros,
Ficou evidente que a cirurgia não deveria ser indicada com base apenas no peso, mas sim no perfil metabólico, no controle do diabetes tipo 2, no tempo de doença e no risco de complicações. O foco passou a ser o controle da glicemia, a redução da resistência à insulina e a diminuição da inflamação crônica, e não apenas a balança. É importante reforçar que essa mudança de visão não transforma a cirurgia em solução simples. Pelo contrário, ela reforça a necessidade de critério. O tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2 nasce da ciência, da observação clínica e da evolução do conhecimento sobre metabolismo humano. Ele não surge para substituir o tratamento clínico, mas para complementar estratégias quando o metabolismo não responde como deveria. Se esse trecho te ajudou a entender por que a cirurgia metabólica não é uma cirurgia estética, comenta, não é sobre peso. Se você não sabia que a glicemia podia melhorar antes do emagrecimento, escreve, isso me surpreendeu. E se quer que eu explique com mais profundidade como essas mudanças hormonais acontecem no corpo, comenta, quero entender o metabolismo. A partir disso, seguimos avançando, porque agora precisamos entrar em como exatamente essa cirurgia atua no organismo e por que seus efeitos vão muito além do que se vê no espelho. Para entender como a cirurgia atua no diabetes tipo 2, é preciso primeiro mudar a forma como enxergamos a doença. O diabetes tipo 2 não é apenas um problema de açúcar alto no sangue. Ele é consequência de um metabolismo desregulado, marcado principalmente pela resistência à insulina e por um estado contínuo de inflamação metabólica. Quando a cirurgia metabólica entra em cena, ela não age como um atalho, mas como uma intervenção capaz de modificar profundamente esse ambiente interno que sustenta a doença. Um dos pontos centrais dessa atuação está no intestino. Durante muito tempo, ele foi visto apenas como um órgão digestivo, responsável por absorver nutrientes. Hoje sabemos que o intestino funciona como um verdadeiro órgão endócrino, produzindo hormônios que regulam a fome, a saciedade, o controle da glicose e a ação da insulina. A cirurgia metabólica modifica o trajeto dos alimentos e o contato deles com determinadas regiões intestinais, o que altera de forma significativa a liberação desses hormônios. Esse é um dos motivos pelos quais muitos pacientes apresentam melhora da glicemia poucos dias após a cirurgia, antes mesmo de qualquer perda de peso relevante. Essas alterações hormonais intestinais fazem com que o pâncreas passe a responder melhor aos estímulos glicêmicos, reduzindo a sobrecarga na produção de insulina. Ao mesmo tempo, o corpo se torna mais eficiente em utilizar a insulina que já produz. É aqui que entra a melhora da sensibilidade à insulina, um dos principais objetivos no tratamento do diabetes tipo 2. Quando as células voltam a responder de forma mais adequada à insulina, a glicose consegue entrar nos tecidos com mais facilidade, e os níveis de açúcar no sangue tendem a se estabilizar. Outro aspecto fundamental é a redução da inflamação metabólica. O diabetes tipo 2 está associado a um estado inflamatório crônico, silencioso, que interfere diretamente na ação da insulina e agrava a progressão da doença. A cirurgia metabólica, ao reorganizar o metabolismo e reduzir a resistência à insulina, contribui para diminuir esse processo inflamatório. Com menos inflamação circulante, o ambiente interno se torna menos agressivo, não apenas para o controle glicêmico, mas também para órgãos e tecidos que sofrem com o diabetes ao longo do tempo. É importante reforçar que a cirurgia não age de forma isolada sobre um único mecanismo. Ela atua em vários pontos ao mesmo tempo. Melhora o eixo intestino-pâncreas, reduz a resistência à insulina, diminui a inflamação sistêmica e favorece um controle metabólico mais estável. É por isso que ela pode levar à redução da necessidade de medicamentos e, em alguns casos, à remissão do diabetes tipo 2. Mas tudo isso acontece dentro de um contexto específico, em pacientes bem selecionados e com acompanhamento contínuo. Essa explicação é essencial para quebrar um mito muito comum, o de que a cirurgia funciona apenas porque a pessoa come menos. Comer menos pode ajudar, mas não explica os resultados metabólicos precoces observados após o procedimento.
O verdadeiro impacto está na reorganização fisiológica do metabolismo, algo que o tratamento clínico isolado nem sempre consegue alcançar em determinados perfis de pacientes. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui: Metabolismo explicado. Se ficou alguma dúvida sobre hormônios, insulina ou inflamação metabólica, escreve: Quero entender melhor. E se você nunca tinha ouvido essa explicação sobre como a cirurgia atua no diabetes tipo 2, comenta: Isso mudou minha visão. A partir dessas respostas, seguimos aprofundando, porque ainda existem pontos importantes sobre critérios, limites e expectativas reais que precisam ser compreendidos. Quando entramos no ponto mais sensível dessa conversa, é exatamente aqui que muita gente se confunde. Entender quem pode se beneficiar do tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2 e quais são os limites dessa abordagem é o que separa informação responsável de expectativa perigosa. A cirurgia metabólica não é uma resposta automática ao diagnóstico de diabetes, nem um recurso indicado para qualquer pessoa que convive com a doença. Ela existe dentro de critérios médicos muito bem definidos, e ignorar isso é o maior erro que se pode cometer. O primeiro fator que precisa ser avaliado é o controle do diabetes tipo 2 ao longo do tempo. Existem pacientes que, mesmo seguindo corretamente o tratamento clínico, usando medicações adequadas, ajustando doses e tentando mudanças de estilo de vida, continuam com glicemias descontroladas. Esse cenário é conhecido como diabetes tipo 2 de difícil controle. Nesses casos, o problema não está na falta de esforço do paciente, mas em um metabolismo que não responde mais de forma eficiente às estratégias tradicionais. É nesse contexto que a cirurgia começa a ser considerada como possibilidade terapêutica. Outro ponto essencial é o tempo de doença. Quanto mais recente o diagnóstico, maior costuma ser a reserva funcional do pâncreas e a capacidade de resposta do organismo. Em geral, pacientes com muitos anos de diabetes tipo 2, uso prolongado de insulina e comprometimento avançado da função pancreática podem ter benefícios mais limitados. Isso não significa exclusão automática, mas reforça a necessidade de avaliação individual. O tempo de doença ajuda a entender até onde o metabolismo ainda pode responder a uma intervenção mais profunda. O perfil metabólico do paciente também é determinante. Resistência à insulina importante, inflamação metabólica, síndrome metabólica associada, uso crescente de medicamentos e presença de outras doenças relacionadas ao metabolismo entram nessa análise. Aqui, o peso corporal e o IMC são considerados, mas não de forma isolada. Diferente do que muitos pensam, a cirurgia metabólica não se baseia apenas na obesidade grave. Existem perfis específicos em que o metabolismo está profundamente alterado, mesmo sem um IMC extremamente elevado. Por isso, olhar apenas para a balança é simplificar demais um problema complexo. É fundamental reforçar que não é para todos. Existem limites claros. Pacientes sem indicação clínica adequada, sem compreensão do processo, sem disposição para acompanhamento contínuo ou que enxergam a cirurgia como solução milagrosa, não são bons candidatos. A cirurgia não substitui responsabilidade, não elimina a necessidade de cuidado e não funciona sem mudança de comportamento. Ela cria uma nova condição metabólica, mas essa condição precisa ser sustentada ao longo do tempo. Por isso, a avaliação individual é o ponto central de tudo. Não existe decisão baseada em vídeo, relato de terceiros ou comparação com outras pessoas. Existe análise médica criteriosa, conversa franca, entendimento de riscos, benefícios e limites. A cirurgia metabólica não é um prêmio, nem um atalho. Ela é uma ferramenta terapêutica avançada, indicada quando o cenário clínico realmente justifica sua utilização. Se esse trecho te ajudou a entender que o tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2 exige critério e não é para qualquer caso, comenta: não é para todos. Se você convive com diabetes de difícil controle, escreve: isso me representa. E se ainda ficou dúvida sobre critérios, tempo de doença ou perfil metabólico, comenta: quero entender melhor. Essas respostas ajudam a direcionar os próximos conteúdos e aprofundar essa conversa com ainda mais clareza. Quando a gente fala que o diabetes tipo 2 pode ter, sim, tratamento cirúrgico,
É fundamental colocar essa afirmação dentro de um contexto responsável. Não estamos dizendo que toda pessoa com glicemia elevada precisa de cirurgia, nem que o procedimento substitui medicamentos ou hábitos saudáveis. O que estamos dizendo é que, em casos específicos, quando há resistência à insulina importante, dificuldade persistente de controle glicêmico e progressão da doença mesmo com tratamento clínico otimizado, a cirurgia metabólica pode se tornar uma ferramenta terapêutica legítima. Isso muda o debate, porque deixa de ser uma conversa sobre peso e passa a ser uma conversa sobre metabolismo. O diabetes tipo 2 é uma doença metabólica complexa. Ele envolve alterações hormonais, inflamação crônica, disfunção pancreática e sobrecarga do organismo ao longo dos anos. Quando o tratamento tradicional não consegue mais manter a estabilidade metabólica, a cirurgia pode atuar modificando a liberação de hormônios intestinais, melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo a hiperglicemia de forma mais consistente. Essa reorganização metabólica é o que explica por que alguns pacientes apresentam melhora significativa do controle glicêmico após o procedimento. Mas aqui entra a parte mais importante. Indicação. A cirurgia metabólica não é solução automática, nem opção baseada apenas na vontade do paciente. Ela exige critérios médicos claros, avaliação individualizada e acompanhamento multidisciplinar. Tempo de diagnóstico, uso progressivo de medicamentos, presença de complicações, índice de massa corporal e perfil metabólico são fatores analisados com cuidado. O objetivo não é eliminar o diabetes de forma mágica, mas reduzir sua agressividade e o risco de complicações a longo prazo. Outro ponto essencial é compreender que o tratamento cirúrgico não encerra o cuidado. Pelo contrário, ele inaugura uma nova fase que exige disciplina, acompanhamento contínuo e responsabilidade com a saúde metabólica. Alimentação equilibrada, monitoramento de exames e consultas regulares continuam sendo parte do processo. A cirurgia oferece uma nova condição fisiológica mais favorável, mas essa condição precisa ser mantida. É exatamente por isso que a frase faz sentido. O diabetes tipo 2 pode ter tratamento cirúrgico, mas apenas quando bem indicado, com critério e acompanhamento. Informação clara evita tanto o entusiasmo exagerado quanto o medo injustificado. O caminho mais seguro sempre será o diálogo com o especialista, a análise individual do caso e a compreensão dos riscos e benefícios reais. Não é sobre escolher cirurgia ou não, é sobre escolher consciência. Ao longo deste canal, a proposta é ampliar esse entendimento sobre saúde metabólica, mostrando que o diabetes tipo 2 não é apenas um número no exame, mas um desequilíbrio sistêmico que pode exigir estratégias diferentes ao longo da vida. Cada decisão precisa ser fundamentada em ciência, avaliação clínica e responsabilidade. Agora eu quero saber de você. Comenta decisão consciente, se esse conteúdo fez sentido. Se você convive com diabetes tipo 2 ou conhece alguém nessa situação, escreve "Isso é importante". E se quer que eu aprofunde ainda mais os critérios e limites do tratamento cirúrgico, comenta "Quero entender melhor". A partir dessas respostas, seguimos aprofundando essa conversa de forma clara e responsável. Se você ficou até o final deste vídeo, é porque realmente quer entender o diabetes tipo 2, além do básico, e buscar informação responsável sobre tratamento cirúrgico e saúde metabólica. Então agora eu te faço um convite direto. Se inscreve no canal, porque aqui você encontra conteúdos claros, baseados em ciência e focados em decisões conscientes sobre metabolismo e qualidade de vida. Comenta aqui embaixo para eu saber que você chegou até o fim. Escreve "Cheguei até o final", "Decisão consciente" ou "Metabolismo importa". Esses comentários mostram que você acompanha o conteúdo completo e fortalecem essa comunidade que busca informação séria. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o diabetes tipo 2 de uma forma diferente, deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam entender que existem possibilidades terapêuticas além do tratamento tradicional. E não encerra por aqui. Assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele complementa exatamente o que você aprendeu hoje e aprofunda ainda mais o entendimento sobre saúde metabólica e escolhas conscientes.